Inquérito das fake news deu poder a Moraes com alcance em julgamento de Bolsonaro. Não chegamos aqui à toa. Toda essa escalada vem desde 2019. É basicamente isso que estão falando. Aí a parte curiosa dessa matéria é que já se passaram 6 anos. 6 anos. 6 anos. Bolsonaro não é mais presidente. Ainda assim, em parte dos casos. Porém, não é possível saber nem sequer qual é o fio condutor, né, dessas investigações. No Supremo, os processos que estão em segredo de justiça têm um grau menor de sigilo e algumas informações básicas são publicizadas. Já nos processos sigilosos, pouquíssimas informações são públicas. Então, assim, além de tudo que está acontecendo, das possíveis críticas, talvez possam existir mais motivos para críticas, né? Porque tem um material que ninguém sabe. Esse é o Estado Democrático de Direito. O Cauã aí segue na sua jornada de descoberta de postais antigas do Olavo. E essas provocações dele me fazem entrar de mais coisas. Eu achei várias outras. Essa postagem aqui envelheceu bem. E se você for olhar a data, 5 dias após a saída de Sérgio Moro. E nesse momento aqui, até então, não tinha ocorrido busca e apreensão. A primeira busca e apreensão contra a direita, o Terça Livre, que ainda seguia no ar, foi no dia 27 de maio de 2020. Seria um mês depois. Só tinha 5 dias que o Moro tinha saído. FHC, Moro e Moraes são inimigos da pátria mais perversos que o Zé Disseu. Essa postagem eu gostei, né? Porque eu tô sempre comentando, quando comento passado do FHC, mês passado, inclusive, nosso dossiê histórico foi sobre o diálogo interamericano, que se fez valer no Brasil através da figura de Fernando Henrique Cardoso e também do Lula, mas em especial Fernando Henrique Cardoso. Moro, tô sempre batendo na tecla, e o Moraes dispensa apresentações, né? Você vê que realmente o tempo passou e alguns comentários do Olavo envelheceu bem. Aí o Caio comenta assim, ó, era impossível que hoje, se ele não estivesse conosco na direita conservadora nacionalista. Não basta ser antipetista. É preciso ser antiliberal, conservador e ter um projeto de Brasil, sem submeter nossos valores a critérios de mercado. O Olavo tinha razão. Aí vem o Mário Sabino para falar aquelas obviedades que chamam a atenção porque não tem espaço para o contraditório na imprensa. Então, quando alguém do consórcio fala alguma coisa em linha com a direita, a gente fica assim meio, né, surpreso. O Mário Sabino vem para falar assim, ó, anistia Bolsonaro. O que os bolsonaristas querem é isonomia com Lula, ou seja, ser tratados iguais, de igual para igual. Os jornalistas andam nervosos com a possibilidade do Congresso aprovar a anistia Bolsonaro. Dizem que é retrocesso, mas não é. Aí ele fala, né? A palavra mais gentil que ele vê na imprensa falando aí sobre a anistia seria um retrocesso. Acho estranho, porque retrocesso se aplica ao que avançou. E não parece que a democracia brasileira tenha ido adiante nos últimos anos. Muito pelo contrário. Ela está andando para trás. Pegue-se o caso do impeachment da Dilma, por exemplo, que o PT vende como golpe. No processo de destituição da então inquilina do Planalto, Lewandowski, que comandava os trabalhos finais como presidente do Supremo, deu aquela fatiada, lembra do fatiado do impeachment? Né? Então, deu o drible da vaca na Constituição e manteve os direitos políticos da Dilma. E não caçou a chapa. Pode? Não pode, mas pode. Temos também o caso mais espantoso, o do próprio Lula. Condenado por corrupção, lavar dinheiro em todas as instâncias do judiciário brasileiro. Eis que o Supremo, acossado por Bolsonaro, resolveu tirar o chefão petista da cadeia e livrá-lo de todos os processos, lançando mão de provas ilegais obtidas por criminosos. Como planejado, Lula está outra vez todo pimpão na presença da nossa pobre república, e os meliantes que assaltaram a Petrobras seguiram o mesmo caminho de impunidade, beneficiados pelo ministro Dias Toffoli. Pode? Não pode, mas pode. Estamos à volta agora com a prisão anunciadíssima de Bolsonaro, acusado de golpismo, em um processo aberto de ofício, eu não sei se é a melhor maneira, conduzido por um ministro que ao mesmo tempo é vítima, investigador e julgador. Pode? Não pode, né? Mas pode. Sinceramente, não vejo como a anistia Bolsonaro possa ser considerada retrocesso. O que os bolsonaristas querem, no fim das contas, é isonomia com Lula e seu partido. Uma coisa que chama a atenção nessa matéria, que é o que eu falo para vocês, quando vocês lerem qualquer coisa sobre Bolsonaro, qualquer crítica, ou forem conversar com alguém, pede para a pessoa te explicar o que ela está falando. Que realmente é assim, não, Bolsonaro é um golpista. Beleza, por quê?
Por quê? Explica por que o Bolsonaro é um golpista. Explica aí, eu quero saber. Não tem, é sempre assim, eles botam e vida que segue. Então tem um editorial do Estadão pra gente comentar sobre isso. É sempre assim. Já quando você vai falar do PT, você consegue falar o que foi feito, quando foi feito, por quem foi feito, as consequências da ação. Acusação genérica, sem explicar, não vale. Meteu acusação genérica, já perdeu o argumento, pode ter certeza que é propaganda do consórcio. Tipo isso daqui. Grupo jurídico se manifesta contra a discussão de anistia para bolsonaristas. Grupo jurídico? A fake news já está no topo. Não é grupo jurídico. Eu acho que o termo que deveria ser utilizado a partir de agora é grupo político. São políticos de esquerda. O Prerrogativas ele não é só um grupo de juristas. É um grupo de pessoas que têm OAB, mas que servem ao lulismo. Então, pelo amor de Deus, né? Não é uma opinião técnica. É opinião de política. Mas a imprensa brasileira segue, né, blindando Prerrogativas. E você vê, ó, esse é o primeiro parágrafo. Quem publicou esse daqui foi o painel do Zanini. Nem para colocar que seja no primeiro parágrafo o que é o Prerrogativas, que é um grupo de juristas ligados ao PT, o Zanini fez. Eu não sei se tá assim nem na matéria completa. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que esse miserável fez? Se ele em algum lugar na nota ele chegou a explicar o que é o Prerrogativas. Deixa eu ver aqui, ó. Abrir a matéria aqui ao vivo com vocês. Dá um zoom aqui, vamos dar uma olhada. Prerrogativas, blá blá blá, para o Prerrogativas. Ah, tá aqui, ó. Grupo Jurídico Alinhado a Lula. Né? No terceiro parágrafo que vai explicar, né? Mas, bacana. Aí vem o Estadão. O mesmo Estadão que vai escrever isso daqui fez editorial hoje assim, ó, maravilhoso. Ministro do Supremo ignoram norma do regimento em decisões individuais sobre Bolsonaro e Magnitsky. Mas tem um motivo, né? É para defender a democracia. Ministro da Corte tem ignorado as normas do regimento interno ao deixar de submeter decisões monocráticas ao crivo dos demais integrantes da Corte. Desde 2022, a norma prevê que medidas cautelares tomadas por um único ministro sejam imediatamente levadas ao plenário ou à respectiva turma para referendo, de preferência em ambiente virtual. Na prática, porém, essa regra nem sempre é seguida. Especialistas ouvidos pelo Estadão afirmam que a violação é frequente e atinge até casos de grande repercussão. Aí procuraram a corte e aí não se manifestaram. Entre os exemplos recentes da atuação estão decisões que mobilizaram desde atores políticos até grandes bancos. Aí já cita logo aqui um caso que nem tem a ver com Bolsonaro, nem Magnitsky, nem nada, que é o quê? A derrubada do IOF. Lembra? O Congresso derrubou a medida do Lula, o PT foi lá, judicializou, caiu na mão do Moraes e falou, deu uma canetada. Não, tá desfeito, aí vai valer o que o governo quer. A outra é do Flávio Dino. Suspendeu a aplicação automática de atos estrangeiros no Brasil. Embora tenha sido proferida em ação sobre a validade de decisões da justiça inglesa envolvendo o desastre da Mariana, a medida foi estendida a qualquer ato estrangeiro, como a Magnitsky aplicada pelo governo dos Estados Unidos. Juristas ouvidos pela reportagem sustentam que as decisões deveriam ter sido submetidas ao colegiado. O problema não é apenas decidir sozinho, mas decidir sozinho sem permitir que os colegas se manifestem. A regra foi criada justamente para evitar isso. Diz Diego Werneck, professor do INSPER, doutor em Direito por Yale, autor de O Supremo entre o Direito e a Política. Werneck explica que o artigo 21 do Regimento Interno estabelece que medidas cautelares de natureza civil ou penal voltadas a evitar danos de difícil reparação ou garantir a eficácia de uma decisão futura sejam encaminhadas para apreciação do plenário ou da turma competente. Mas não tá indo. Não tá indo, né? Aí eles vão comentar do caso em específico, o caso Bolsonaro, da prisão domiciliar, que até agora nem foi lá, né? Você recorreu, o julgamento tá rolando e até agora ninguém julgou e não vai jogar. Não vão jogar. Ao lado de Luiz Fernando Esteves, professor do INSPER e doutor em Direito do Estado pela USP, Werneck publicou uma coluna no site J em que expõe justamente a violação do artigo 21 do Regimento do Supremo. Os dois juristas defendem que a prisão domiciliar de Bolsonaro, determinada por Moraes, deveria ter sido submetida ao colegiado. O ministro, no entanto, alega que a medida já havia sido referendada em decisão anterior. Para Werneck,
O colegiado não aprovou a prisão domiciliar, apenas a possibilidade de que, em caso de descumprimento, uma cautelar pudesse ser adotada. Aspas, o que precisa ser aprovado não é a ideia geral de aplicar cautelar, mas a aplicação concreta da medida. Para ele, permitir que um ministro leve apenas uma autorização genérica abriria espaço para abusos. Será que esse caso de Bolsonaro é um abuso? O colegiado precisa decidir se a medida é necessária naquele caso específico. Já Esteves lembra que o regimento prevê que cautelares que resultem em prisão devem ser obrigatoriamente analisadas em sessão presencial, o que, em sua avaliação, adicionou a camada extra de violação da decisão do ministro. Ainda é pior. Werneck alerta que a persistência das decisões monocráticas no Supremo gera 3 preocupações. Primeiro, enfraquece a legitimidade da corte, dando a impressão de que as decisões dependem de um único ministro e não do colegiado. Segundo, concentra poder individual, transformando ministros em superjuízes capazes de suspender leis ou emendas constitucionais. E terceiro, aumenta o risco de captura política, tornando cada magistrado mais suscetível à influência de políticos e outros atores externos. Essa elite podre que comanda esse país. E tem umas coisas curiosas para falar sobre isso aqui. Ampliar um pouco a discussão. Nos meses passados, nós cobrimos aí falar escândalo, mas não é escândalo. O lindo caso do Banco Master, aí estava para ser adquirido pelo BNB, pelo BRB, desculpa. Não sei se vai ser adquirido ainda, não sei se é não sei se acabou tudo, não sei se ainda tem chance. Eu sei que, por hora, o Banco do Brasil rejeitou a compra do Banco Master pelo estatal BRB. E dias antes disso aqui acontecer, quem apareceu na imprensa, a gente tratou em vídeo, foi um diretor do Banco Central, o Renato Góes, onde o bastidor fez uma longa matéria falando sobre ele, falando inclusive sobre algumas decisões que o mesmo tomou, que às vezes não foi de caso pensado, mas meio que ajudaram o BTG do Dedé. Aí a Adriana Fernandes fala aí, né, no subtítulo: análise do Banco Central era o último passo regulatório necessário para a operação. A decisão ocorre após o Centrão lançar ofensiva para votar projeto que daria poderes ao Congresso para demitir diretores e o presidente do Banco Central. Enfim, né, a decisão da diretoria do Banco Central ocorre um dia após o Centrão lançar uma ofensiva no Congresso para tentar aprovar um projeto de lei que dá poderes a deputados e senadores para demitirem diretores e o presidente do Banco Central. E, curiosamente, o padrinho do Renato Góes, que é o diretor responsável pela decisão, é o Roberto Campos Neto, que foi entrevistado e falou: não, a gente entende que essa decisão é importante, que o banco está sangrando, mas tudo no seu tempo. O Roberto Campos Neto apareceu para justificar, para dar tempo, tenha paciência, e no dia seguinte a decisão, que é depois desse projeto. Esse projeto incomodou muito. E que projeto é esse, né? Um dia após a ofensiva no Congresso, um projeto de lei que dá poderes a deputados e senadores para demitirem diretores e o presidente do Banco Central. Tá bom. O Valor Econômico também comenta sobre isso. Em meio a pressões para aprovar a operação BRB Master, Centrão assina a urgência de projeto que pode remover diretor do Banco Central. Alvo seria o diretor de organização do sistema financeiro, Renato Gomes, Gomes, que tem colocado resistências à operação da venda sem um escrutínio e garantias mais criteriosas de parte do Banco Master pelo BRB. A Renato comenta assim, né? O mesmo diretor do Banco Central, que aparece aqui como vítima do jogo político, é que assinou uma decisão de 11 bilhões beneficiando uma entidade privada, como mostrou ontem o bastidor. O Valor Econômico viu, leu e escolheu não cobrir. É uma denúncia que foi feita envolvendo, né? Enfim, o bastidor comentou sobre isso, a gente falou em vídeo. Ele fica assim. Aquela postagem do Olavo que eu coloquei antes não foi à toa. O Olavo coloca lá 3 opções. E você vê que no final do dia o mundo não é nem binário. E mesmo tendo 3 opções, ainda assim, talvez as 3 opções sejam ruins. E você precisa pensar numa quarta. Esse caso, né? Será que porque vocês não gostam do Banco Master? Eu adoro banqueiros. Eu um dia ainda vou trabalhar pro Dedé. Mas vocês não gostam. Então assim, será que é porque vocês não gostam do Banco Master, que o Banco Master e que o Renato Góes está certo? Será que Renato Gomes e o Banco Master, será que ambos
não podem ter uma parcela, né, de problema no meio dessa história, o Estadão apareceu para gritar. E esse projeto de lei, eu achei ele bem interessante. Eu compartilho parte aqui do, talvez até talvez 100% aqui de alinhamento com o Mafinha nesse comentário. Ele fala assim, ó: já vou deixar 100% clara a minha opinião sobre esse projeto. Quem me acompanha nas lives sabe que sou contra essa ideia de Banco Central independente há mais de ano. É uma maluquice que não faz o menor sentido. Você elege um governo, mas a política monetária, que é parte mais importante da gestão de um país, fica nas mãos de banqueiros. Não venham me dizer que é independente. Todo mundo sabe que quem manda lá são André Esteves, Armínio Fragas, Meirelles e outras criaturas do pântano liberal. Então, está mais do que certo. Tem que passar o trator nessa estrutura, demitir todo mundo. E Lula, que é o presidente, ainda que legítimo, colocar até o mercadante se ele quiser. O certo da democracia real é isso. Ninguém votou no André Esteves para comandar as finanças do Brasil. Você vai ler essa postagem do Mafinha, eu não vou trazer para não falar e ninguém ficar caçoando de ninguém, nem minimizando. Mas muito comentário assim, ai, você tá louco? Você já pensou se o Lula tivesse comandando o Banco Central, o que estaria acontecendo? Gente, Lula já tem ampla maioria do Banco Central há muito tempo. Há muito tempo. Te prometeram que ia colocar o Galípolo e o Galípolo iria derrubar as taxas de juros na canetada. Cadê, gente? O Galípolo aumentou. O Galípolo aumentou os juros. Se tava ruim com o Campos Neto, o Galípolo meteu 15%. O Brasil nunca teve taxas tão altas de juros desde o governo Lula 1. Ou foi o Lula 2? Acho que foi o Lula 1. Lula quebrou o próprio recorde, acho que foi 2006 ou 2007. Pessoal, veja só. Como é que a direita afirma que Lula é o pai dos banqueiros, é o queridinho dos banqueiros, e ao mesmo tempo essa mesma direita fala que se Lula tiver controle sobre o Banco Central, Lula vai fazer o que ele quiser? Gente, a autonomia do Banco Central, ela só foi aprovada no governo Bolsonaro. Quando o Lula foi presidente, não tinha autonomia do Banco Central. Quem que o Lula colocou lá? O Henrique Meirelles. Passou 8 anos, nem tirou. Sabe? Então assim, olha a realidade que está diante de vocês. Só quem ganha com essa política é o Lula e a Faria Lima. 1º de janeiro de 2027, quando a direita subir a rampa, ela vai se encontrar com Gabriel Galípolo. Todo projeto econômico que a direita quiser colocar na mesa pode ser varrido e destruído pela política monetária do Banco Central. Como essa mesma direita brasileira que reconhece que Lula é o queridinho dos bancos, foi o cara que mais ajudou os bancos, e essa direita que tanto fala do Trump como exemplo de liderança, que tá botando o dedo na ferida, que tá desmontando, né, o Deep State. Olha pro governo Trump e vê que o Trump tá com uma briga homérica com o Fed, o Federal Reserve, exatamente batendo na tecla do que, cara, não dá para ser assim. Eu quero nomear as pessoas do Fed, eu preciso de uma política monetária que ande junto com a minha política macroeconômica. Esse projeto, no final do dia, é isso. É um projeto para no dia 1º de janeiro de 2027, com maioria no Senado, chutar a bunda do Galípolo. Chutar a bunda de todo mundo que o Lula colocou lá. Todos esses diretores aí que vieram do... Eu ia falar o nome dos bancos. Esses bancos aí já tá todo mundo, irmão. Que decisão técnica? Me diz aí qual é a decisão técnica que teve o Banco Central. Tudo é técnico. Tudo nesse país é técnico. Aí, o Mafinha reclamou, né? Deixa eu ver a data. Já tinha sido... Não nem dá pra falar que o Mafinha previu. Porque antes do Mafinha falar, quem que entrou em campo já para reclamar? Armínio Fraga. Projeto para permitir demissão do diretor do BC é coisa de republiqueta. Quem é Armínio? O cara que estava trabalhando para o Soros. Enquanto estava trabalhando para o Soros, recebeu o convite. Aí falou, Soros, eu vou ter que ir, né? Recebeu o convite. O Soros que emplacou ele. E olha só, o governo Lula tem diversas pessoas ligadas ao Open Society. Na boa, o Soros emplacou muita gente no governo Lula. O Soros ajudou a eleger o Lula. O Pedro Abramovay, que é o homem dos Soros no mundo hoje, o vice-presidente mundial, pô, tava no grupo de transição. Fez parte da gestão Dilma.
Da mesma forma que o Soros arbitra no governo Lula, o Soros arbitrou no governo Fernando Henrique Cardoso. Aí quem mais também reclama desse projeto? Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. São as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas o tempo todo. Aí, veja só. Olha quem tá contra esse projeto também. A esquerda, jornal GGN, lá do Nassif. Aí levou o Beluso. E o Manfred. O golpe do Congresso do Banco Central. Meu Deus! Sabe quem também tá defendendo o Banco Central? O Haddad. Eu defendo a autonomia. Vejo o projeto sobre autonomia com muita preocupação. Mas como assim? Sabe, gente? Cara, olha, raciocina. Aí ela fala, cara, e mais uma vez o PT sai em defesa da Faria Lima. Quando o PT fala em soberania, lembre que foi o mesmo PT que defendeu transformar o Banco Central em puxadinho de 5 famílias de banqueiros. O Estadão fez um editorial para defender que mantém as coisas como está e foi atacar aí o Centrão pelo projeto. Como assim mexer na independência? A Renato fala, o Estadão escreveu que só um Banco Central independente pode contrariar os poderosos, mas ignorou decisões do próprio Banco Central, que, segundo denúncia publicada no bastidor, teriam beneficiado o BTG em 11 bilhões de reais. Cadê a independência? Cadê peitar os poderosos? A informação é pública, mas o jornal preferiu não cobrir. A crítica não é a investigação nem é o escrutínio sobre determinados bancos. Quem tiver que responder, que responda. A pergunta é outra. Como o jornal que diz defender instituições fortes escolhe silenciar justamente sobre um episódio que envolve o banco mais influente do país e uma diretoria do Banco Central? Independência institucional não é escudo para a seletividade. Um Banco Central que se diz técnico, mas evita enfrentar os gigantes do mercado, está longe de ser neutro. Mesmo hoje, sem autonomia plena, já existem decisões que favorecem determinados players sem transparência. Se esse modelo for ampliado, o risco é institucionalizar esse desequilíbrio. Nos Estados Unidos, o embate entre Trump e o Fed mostra isso com clareza. O Trump, o presidente eleito, tenta pautar o rumo econômico. O Banco Central age como contrapoder, mas responde a outras forças. A tal independência nos moldes definidos por parte da imprensa apenas garante que esse jogo siga sem contestação. Aí quem também sai em defesa, né, dos banqueiros, da Faria Lima, o Galípolo. Faria Lima e fintechs são as vítimas do crime organizado. Meu Deus. Ô, gente, a Farinha Lima não sabia do dinheiro do PCC. Eles são vítimas, gente. Oh, meu Deus. Coitadinho dos banqueiros que foi alvo de busca e apreensão da polícia. São vítimas, gente. A Farinha Lima é vítima. Já eles colocam a culpa em vocês. A REAG que tava, né, no alvo dessa operação, você vê, na Lauro Jardim, a REAG que ficou notória e nacionalmente famosa desde quinta-feira passada, por ser uma das estrelas da Operação Carbono Oculto, está em negociação com a Galápagos Capital, do ex-BTG Carlos Fonseca. O Renato fala, né, coincidência não é coincidência, é padrão. O BTG e seus filhotes sempre insurgem nas horas certas, sempre na crista da onda, seja para comprar barato, para articular ou para se reposicionar.